Muito bem, estamos de volta aqui com os donos da bola. Quinta-feira, pós-rodada da Libertadores, e a gente estava discutindo aqui sobre o Cruzeiro ontem. Não é uma crítica velada, né, o Marcelo Oliveira, que eu acho que ele demorou demais para mexer, mas não é mexer, trocar peça por peça, não. É até de posicionar melhor o time em campo. O que ele fez contra o Cerro no segundo tempo, ontem acho que faltou um pouco. E outra coisa, e aí eu já vou começar a perguntar, começo com você, Brasil. Você acha que existe alguma relação entre ter sacado o Newton do time e depois que ele sacou o Newton e colocou o Henrique, eu não estou dizendo que o Henrique está mal, eu vou terminar aqui o raciocínio. Depois que ele colocou o Henrique no meio, ao lado do Lucas Silva, o Goulart nunca mais jogou. Você acha que tem relação, Brasil? Boa tarde. Boa tarde, grande abraço. Não sei se tem essa relação não, mas eu entendo o seguinte, que nas últimas partidas o Cruzeiro não tem ganhado no meio. O meio está perdendo pela irregularidade de muitos jogadores. E ontem, para mim, foi assustador, uma sucessão de erros. Primeiro, o São Lourenço deitou e rolou no setor do Samud. O jogo inteiro, o Marcelo não enxergou isso e não corrigiu. O que, para mim, ele poderia ter tranquilamente, sem dificuldade alguma, coisa que ele até já fez, tirar o Goulart e colocar o Newton e dar proteção ali ao setor. E não quer dizer porque você está jogando com 3 volantes que você vai ficar só defendendo. Não, você vai corrigir, até porque o Newton estava subindo. O Newton, nas últimas oportunidades que teve, voltou a ser o Newton do ano passado. Você tem um ganho, seja com o Lucas, seja com o Newton, até com a subida do Henrique, mas precisava de uma proteção. O Cruzeiro pediu para tomar gol ali o tempo inteiro. E era a mesma jogada repetida. O São Lourenço perdeu 3, 4 chances incríveis, esbarrou no Fábio. O cara ia à linha de fundo, cruzava para trás, chutava, vinha ali de fundo. O jogo inteiro. E o Marcelo não enxergou isso. Como não corrige? E aí, mais assustador, como é que um homem, que 3 vezes seu tamanho, monstro, o Júlio Batista, ele não ganhou uma disputa de corpo contra o adversário. Toda hora ele caía no chão. Foi falta, foi falta. Pô, para! Um cara daquele tamanho não pode passar por isso, não. Cadê a leitura da postura do árbitro? Cadê a leitura do jogo? O jogo exigia o cara ficar em pé, ir pro pau, ir pro combate. E o Goulart muito mal. E o Marcelo também demorou demais. Dagoberto tinha que ter entrado, Borges tinha que ter entrado. E aí uma coisa que também a gente fica, claro, vai ter chance, o grupo é grande. Mas eu tô falando, para mim, em termos de vibração e aproveitar as chances que teve, Marcelo Moreno tinha que estar no banco. Para mim, essa eu não gostei. Por que é que esse quarteto... Eu sei que é chato ficar falando esse negócio de quarteto. Por que não jogou ontem, na sua avaliação? Boa tarde. Boa tarde para todo mundo. Eu vou dizer o que eu disse ontem nas redes sociais. Eu ainda acho que o problema do Cruzeiro, e está refletindo em tudo, no Ricardo Goulart, no Júlio Batista e tudo, é a armação da equipe. Eu continuo dizendo que o Everton Ribeiro não é o armador do ano passado. O Everton Ribeiro continua tendo muitas dificuldades. Os erros de passe do Cruzeiro, quando ele vem nessa marcação de meio, aumentam demais. Não gostei da inversão do Ricardo Goulart com o Júlio Batista. Não há nem um nem outro. E ali foi muito claro aquilo que o Marcelo falou o ano passado todinho, quando a gente cobrava a questão do Júlio Batista à frente, ou do Ricardo Goulart à frente. A inversão não estava funcionando. O time ficava cada vez mais lento pela frente. Eles não vêm buscar o jogo. Se o seu meio está com dificuldade, você também não tem essa capacidade da frente vir buscar o jogo. Talvez aí a história do Marcelo Moreno. Tinha gente que brincava, hoje não dá para juntar os 3, Júlio Batista, Borges, Marcelo Moreno, para fazer um, porque as características estão ficando difíceis para o Cruzeirense, mas eu ainda acho que essa armação do Everton Ribeiro está deixando a desejar. Acho que ele, chutando fora da área, fazendo algum tipo de movimentação, entrando pela diagonal, ele ainda está conseguindo se segurar por ali, mas ainda acho que sem a armação efetiva fica complicado. Eu deveria ter voltado do intervalo e chamado a matéria e não chamado os comentários. Por causa disso eu tomei uma lascada aqui no ponto e por isso eu não vou deixá-los falar agora. Eu vou chamar então, a delegação do Cruzeiro desembarcou na manhã de hoje, depois da derrota por 1-0 para o São Lourenço, ontem lá em Buenos Aires. Apesar da derrota, confiança total na virada no Mineirão na próxima semana. Roda aí. São 6h25 da manhã, a delegação do Cruzeiro já chega da Argentina e já tem torcedor esperando o Cruzeiro chegar. Acordou que horas, menina? Acordei 5h30 para estar aqui, lógico. Mora onde? Lagoa Santa, pertinho aqui. Por que vir tão cedo ao aeroporto? Ah, meu filho, Cruzeiro, sempre ó, no coração. Você é apaixonada pelo time também? Nossa, demais. 100% Cruzeiro, não? Eu tô vendo que vocês estão maquiadas, né? Passou aí um brilho, batom. Sempre no peito. Vem cá, perdeu ontem de 1-0.
Você acha que consegue reverter isso aqui semana que vem? Lógico, o Mineirão vai estar lotado. Ó, nós estamos lá, agarradas. Nosso time falhou na parte do gol, mas a gente sabe que tem tudo para reverter aqui em casa. São 2 jogos, né? Às vezes uma derrota fortalece mais que algum resultado positivo. É difícil, né? A gente nunca é bom, né, perder, mas sabemos que temos condições de reverter isso em casa e isso que a gente vai trabalhar para fazer, para conseguir esse resultado. Faltou, acho que o gol, né, que é importante, né? A gente não conseguiu criar essa chance clara, né? Mas cabeça erguida, a gente tem um time muito forte agora diante do nosso torcedor, no nosso estádio. A gente tem uma força muito grande e botar o nosso ritmo, né, que a gente tem aqui dentro do Mineirão, né, com intensidade, claro, sem desespero, com o apoio do nosso torcedor, para que a gente possa nos fortalecer mais ainda e, se Deus quiser, conseguir fazer os gols e a classificação. Agora, a situação do Cruzeiro na Libertadores da América é a seguinte: se vencer o jogo de volta, quarta-feira que vem, no Mineirão, por 1-0, disputa por pênaltis. Se vencer por 2 ou mais gols de diferença, aí sim, a Raposa carimba a vaga na semifinal da Libertadores. O Feller acordou já às 3 da manhã, hein, para ir pro aeroporto. Que beleza. Foi isso mesmo, não foi? 3 da manhã? Que beleza. Ô, Felipe, põe um Twitter na tela aí. Eu preciso ouvir o torcedor. Preciso ouvir o torcedor do Cruzeiro. Aliás, eu não, nós, né? O Yuri tá dizendo aí: o Goulart mais uma vez péssimo e o técnico tira o William. Júlio Batista não é centroavante, não adianta. Mike tem que ser titular. O que acham? Então eu já vou transportar a pergunta para você, Ramalho. Eu vou deixar o Cadu por último, porque eu tenho uma boa para o Cadu e que ele vai gostar. Responde para o Yuri, por gentileza, e para todos que estão nos assistindo, para aquela câmera ali, por gentileza. Boa tarde, Everton. Um abraço, pessoal de casa. Sobre o Mike, a gente já respondeu aqui. Eu fui o último a aceitar que ele deveria ser titular, mas hoje eu dou a mão à palmatória, tem sim que ser titular. Ontem, na avenida que tinha pelo lado do Samúdio, que o Brasil já comentou, se não fosse essa alteração que você disse, colocar o Newton, faz o que o Marcelo já fez várias vezes e há muito tempo não faz. Coloca o Ceará na esquerda para fazer a marcação, para fechar aquele buraco, e coloca o Mike no lugar do Samúdio, o Mike na direita. Resolveria o problema e o Cruzeiro ganharia ofensividade ainda pelo lado direito. Eu entendo em parte o treinador não mexer no intervalo algumas vezes, mas o Marcelo não pode fazer disso uma regra, e já se tornou uma regra. O Cruzeiro ontem precisava da mexida no intervalo, precisava da entrada do Dagoberto, voltou um pouquinho melhor do que no primeiro tempo, mas logo depois o São Lourenço tomou conta de novo da partida. O Cruzeiro jogou mal, mas não tão mal quanto o primeiro tempo no Paraguai. Mas também muito ruim. O Goulart, abaixo da crítica, me impressionou ficar em campo até o final. Errou tudo o que tentou, todos os passes. Inclusive, achei o pior do jogo. Depois vem o Júlio Batista também, que na frente não justifica mais ser titular. Por isso, o Marcelo Moreno teria que ter ficado do banco de reservas, não teria que ter sido cortado. Então, foi uma sucessão de erros do Marcelo que resultou nisso. Acredito na virada, sim, mas principalmente o Cruzeiro tem que ter uma mudança de postura, mais vontade, mais garra para conseguir virar. Porque se entrar do jeito que entrou na Argentina, não vai não. Ô, Cadu, qual foi o problema do Cruzeiro ontem? E eu gostaria que você analisasse duas coisas. Uma citada pelo Ramalho, que envolve Júlio Batista. Se você acha que tem que mexer de novo, colocar um outro jogador. Eu gostaria que você analisasse o jogo de volta, pela postura que você entende que o São Lourenço vai adotar aqui na quarta-feira que vem. O Cruzeiro deveria usar um homem de referência ou 4 de velocidade. Boa tarde. Boa tarde, Everton. Boa tarde a todos. Olha, falando um pouco do jogo de ontem, os principais problemas para mim no plano coletivo foram os seguintes. O Cruzeiro ficou recuado demais, marcou muito atrás. Poderia ter eficiência na marcação e jogar com pegada, até defensivamente, mas adiantando um pouco o posicionamento do time. Quando você joga tão recuado assim, você chama demais o inimigo para o seu campo. Então o pessoal fica rodeando demais ali a meta do Fábio, que é sempre perigoso. Porque primeiro vem um cruzamento, depois um chute de fora da área, depois o pessoal vai ali ao fundo, como o Júnior falou, naquele setor que estava dando tudo certo para eles. Principalmente com o Vidalba, né, que foi um destaque meio improvável, porque os dois juntos ali
Mas o Vidal, principalmente, mesmo, né? 19 anos, uma promessa do time ainda, é reserva do Rosendal. E ontem foi o nome do jogo caindo ali em cima do Samúdio. Imagina se fosse o Egídio, hein, gente? Se fosse o Egídio que tivesse problema na marcação ali. É que a principal característica do Egídio é a marcação, né? Mas ele seria execrado hoje. Porque ele tem sempre a fama do de... Samúdio, eu quero dizer. A principal característica do Samúdio é a marcação e ainda assim o Cruzeiro sofreu muito nas costas dele. Exatamente. E o segundo problema que eu achei é que o Cruzeiro não conseguiu manter a bola no campo de ataque tocando assim com o mínimo de regularidade para esfriar um pouco o adversário, porque quando você faz isso, Everton, você corrige nas duas pontas. Primeiro, você mantém o adversário longe do seu gol. É uma forma de se defender, ter a posse de bola no ataque. E, além disso, bem ou mal, uma hora surge uma oportunidade ali, e o Cruzeiro não trocava 3, 4 passes com frequência ali no ataque, muito porque o Júlio Batista não conseguia segurar a bola. Aí entra o que você falou. Acho que já não está dando mais. Também discordo da ausência do Marcelo Moreno no banco, muito por conta disso. E aquela história, gente, não é incoerência. A gente sempre diz aqui que nenhum desses 3 homens do Cruzeiro de referência vem convencendo. Então, quando nenhum convence, talvez um detalhe a mais ou outro a favor de cada um, um momento um pouquinho melhor, uma partida em que ele se mostra mais voluntarioso, fisicamente, que o cara corre mais, já pode pesar. Porque tá tudo tão equilibrado e todo mundo não convencendo que o fato de Marcelo Moreno ter melhorado um pouquinho nas últimas vezes que ele entrou, para mim já vale alguma coisa. Porque você arriscaria, perdão ter interrompido, mas que veio uma pergunta, uma coisa na minha cabeça aqui agora. Você arriscaria tirar o Henrique, colocar o Nilton, adiantar o Goulart e manter os outros 3 de frente? Você está entendendo o que eu quis dizer? Jogar com o William, Dagoberto e Everton Ribeiro, o quarteto sem homem de referência, e com o Goulart mais adiantado e com o Nilton entrando no lugar do Henrique? A gente já resvalou nesse assunto outras vezes, falamos um pouquinho desse tema. Na realidade, tecnicamente, é disparada a melhor formação do Cruzeiro. A gente sempre discute o William e Dagoberto e eu sempre digo que dá pena escolher um porque os dois são muito bons. É aquela coisa, Everton, eu acho que está meio em cima da hora para testar um time sem referência nenhuma em um jogo tão importante assim. Até uma formação que me agrada. Não dá certo assim. Isso sem dúvida. Foi testado na frente, ele não conseguiu isso sem dúvida. Sinalizador. Você sabe quem já jogou um pouquinho assim, que pouca gente lembra? O próprio Dagoberto. Nunca foi a posição fixa dele, mas no Internacional e às vezes até no São Paulo, eventualmente, até porque o Muricy, por exemplo, sempre cobrou muito da parte física e o físico nunca foi forte do Dagoberto, muitas vezes, tipo, o Dagoberto pode ficar mais livre aí na frente como uma espécie de referência para não ter que marcar. Pode ser uma opção. O que pode acontecer é que você vai correndo o mesmo erro que você está tendo com os 3. Você tem 3 peças que não são a solução, e concordo quando você fala o detalhe. O Moreno, em poucos minutos, entrou e fez gol em 2 partidas. E é um cara de mais movimentação. O Cruzeiro está precisando disso. O cara que está estático, ele não consegue trocar a bola, não consegue parar em pé. O Borges até ontem entrou um pouquinho melhor, até já deu um alívio. Mas acho que o Moreno, para mim, é o momento. Só passar um dado que é legal, eu tive o cuidado, Everton, porque a gente estava numa preocupação com a relação do Dagoberto. Ele está 100%, ele poderia estar entrando desde o início, e eu tive o cuidado de consultar o Cruzeiro para saber se ele estava 100%, se era uma opção técnica mesmo entrar no segundo tempo. Ele está 100%, já tem 2 semanas que ele está. Ele tem condições e é a opção técnica mesmo o fato dele não estar entrando. Ou seja, o Marcelo, se quiser, ele pode começar, que era uma coisa que você falou muito aqui durante a semana, já começar com quem ele tem a condição. Sim. Ele teria condição de ter começado já nessa movimentação com o Dagoberto. Deixa eu chamar o Gilvan. Segura aí, Cadu, segura aí. Eu sei que você quer falar, mas nós te interrompemos. Aliás, todo mundo te interrompeu. Isso não pode acontecer. Eu fiquei chateado. O presidente Gilvan, ele reclamou do lance da falta que originou o gol do São Lourenço. Vamos ouvir o que disse o presidente aí. No lance que, segundo nossa interpretação, a falta foi a favor do Cruzeiro, não contra. Mas nada está perdido, porque o time nosso mostrou que tem condição de reverter o resultado, ganhar aqui e classificar aqui. Você acha que o Cruzeiro não jogou bem? Não, o Cruzeiro jogou, achei que o Cruzeiro jogou suficiente para não perder. E não teria perdido se o árbitro não tivesse errado naquele lance. Mas aqui a gente vai reverter, eu tenho certeza. Confiante, presidente? Muito.
Olha, eu não sei, eu acho que discordo do presidente. Eu vi falta no lance. Vocês acharam que não aconteceu? Mas com você, que você não terminou seu raciocínio, você quer falar? E aproveita para citar essa questão da falta aí também. Acho que foi falta, concordo com o presidente no sentido de que é totalmente possível mudar o resultado, só não concordo que o Cruzeiro mereceu empatar. Eu acho que 1-0 foi até o resultado mais justo, não foi uma supremacia gigantesca, nossa, o São Lourenço tinha que golear, não foi isso, mas mereceu pelo menos vencer o time argentino. A gente está falando dessa parte tática, opções ali na frente do Cruzeiro. Eu não sei onde que está escrito, onde que tem uma procuração que o Cruzeiro só pode mexer tirando o Willian e colocando o Dagoberto, ou o contrário, e tirando um centroavante para colocar o outro. Né? Não digo nem para começar jogando, mas por que não, em alguns momentos, Dagoberto e o Willian juntos, não necessariamente sem centroavantes. Mesmo que tire o Ricardo Goulart durante o jogo, puxa o Everton Ribeiro para o meio, coloca o Willian de um lado, o Dagoberto do outro e mantém o centroavante. Estou falando até como opção ao longo do jogo. Tem uma procuração. Eu falei que várias vezes o Marcelo falou assim, não, o Willian é o substituto do Dagoberto e vice-versa. Eu não acho isso. Eu acho que você tem essa possibilidade de dar uma movimentação diferente com os dois. Resumindo, tá faltando um pouco também de ousadia do Marcelo Oliveira. Tá faltando um pouco de flexibilidade. Parece que tá muito... A gente falou de números outro dia. A ciência exata do futebol, às vezes, vai nisso, e futebol não é isso, gente. Eu até acho que o Willian e o Dagoberto, em teoria, são mesmo substitutos ali, entre si brigam por vaga, mas isso não quer dizer que nunca pode mudar. O homem-gol não dá a continuidade das jogadas, não troca passes, não imprime velocidade, não está chutando, não está na área para o jogo aéreo. Então, coloque jogadores com mais mobilidade e velocidade que sabem voltar, ajudar na recomposição, na marcação e chegar ao ataque. É algo que tem que ser feito, porque está se pagando um preço muito alto para insistir com jogadores que não estão dando retorno, e sendo que você tem peça qualificada no banco pronto para jogar. Uma coisa que ilustra muito o que o Cadu disse sobre até essa brincadeira da procuração, que sempre sai o mesmo e entra o mesmo. O Ricardo Goulart só é substituído ou pelo Elber ou pelo Alisson. Isso. Não eram as opções ontem, por isso ficou mal, o pior do jogo o tempo todo. Então foi isso ilustra Os mais do que não estavam no banco, ele ficou até o Só posso imaginar que foi isso, até completando o que o cara vai nessa. Não, ele marca, ele olhou pro banco, tem aqui é o Dagoberto, então eu tenho que tirar o Willian. O Goulart não pode sair. E até nessa linha, Ramalho, se a gente for raciocinar, é uma incoerência porque o Elber também é jogador de velocidade, leve e de lado de campo. Então, se ele pode ser o substituto do Ricardo Goulart, o Willian e o Dagoberto, que mais ou menos se enquadram nessa característica que eu coloquei, jogadores de lado de campo, enquanto o Ricardo Goulart é mais centralizado, porque com um sim e outro não. E outro detalhe sobre o Ricardo Goulart, não só acontece isso que você que falou, ele sempre é substituído por esses jogadores, como quase sempre é num contexto de final de jogo, meio de cansaço, quando já não adianta nada mexer. E eu quero até nunca saiu tipo assim, você está mal e a gente está colocando outra opção. Sempre é ali mais pro final, quando não está valendo nada. E só mais um detalhe. Querendo ou não, nós quatro aqui estamos com a mesma visão do que a gente viu do jogo, com você também. O torcedor da rede social, que eu tive a oportunidade de conversar, da mesma forma percebeu. Ou seja, todo mundo teve uma mesma leitura. Aí você pode cogitar, não, a minha seria o Newton, não, o Ceará na esquerda, entra o Mike. Você pode virar em função do que você vai se utilizar até para chegar ao campo do adversário. Mas o ponto é o seguinte, todos nós enxergamos o problema. E o Fábio fez ainda 2 milagres. Por que o Marcelo não enxergou? Ou por que ele insistiu, pagou o preço de ter tomado um gol e ter voltado com a derrota? Tá tranquilo? Eu acredito que o Cruzeiro vai classificar? Tranquilo não. Tem condição? Tem. Mas demorou demais ontem. Assim como foi, como ocorreu com o Tardelli, que foi até mais rude um pouco, na alteração, e aí criticou o posicionamento do Levi, eu não acho que o Willian tem que sair de campo e tacar a garrafa e tal. Daqui a pouco, inclusive, vamos chegar e mostrar disso aí. Inclusive, eu vi da própria boca do Willian o que de fato aconteceu. Eu só não acho, eu não acho que o futebol tem que ter muito mimimi. Não pode reclamar, não pode ficar no banco, não pode reclamar que está no banco, não pode reclamar atenção. Não é isso. Eu acho que o Cruzeiro ontem, eu acho que aquela forma que o Willian saiu de campo é porque ele notou que o Goulart estava muito mal
Entendeu? E que ele não era o cara para sair. Não estou aqui dizendo que ele tem razão, muito antes pelo contrário, não tem que questionar a alteração, cara. Tem um comandante, esse comandante é o técnico, é o Marcelo Oliveira. Então tirou, um abraço, irmão, sai de campo e deixa ver o que vai rolar. Agora, já quer rodar de uma vez aí? Então, por gentileza, enquanto isso, deixa eu só dizer. Mas eu entendo que o William saiu de campo porque ele viu que o Goulart não rendia absolutamente nada e sempre a mesma alteração. E o William era o sempre a mesma alteração. Ou seja, o Dagoberto está em campo. Se o Dagoberto não está bem, ele sabe que o William vai entrar no lugar dele. E o William é a mesma coisa, sabe que vai sair para dar lugar para o Dagoberto. Deixa eu ouvir o William aí antes da gente falar do Pinelli aqui. Roda aí, ô Felipe. A gente quer ajudar e não tem nada a ver. Eu sou um cara muito tranquilo mesmo. Tem aconteceu isso aí, mas um pouco quente ali do jogo, né? Mas a gente tem... Não foi substituição? Assim. Não. A gente um pouco incomodado também pelo tornozelo aí. Agora é poder descansar e voltar o foco aí pro brasileiro e na quarta-feira, se Deus quiser, fazer um bom jogo pra gente conseguir essa classificação. Ontem o Marcelo Oliveira, depois do jogo, entrevistado e perguntado sobre o ocorrido, disse: o William tem crédito. Não, ele tem uma conduta irretocável, é um bom menino e por isso nós não vamos nem tocar isso para frente. Aqui, daqui a pouco você fala. Não tem nada a ver com o caso do Tardelli. Não, claro que não. O Tardelli deu entrevista exatamente, por isso que eu falei, não tem, é totalmente diferente. Mas o ato de indisciplina, nós temos uma escala para medir isso aí. O Tardelli foi muito indisciplinado. Entendeu? O William questionou através de uma garrafa, parece que ele jogou no chão lá, uma alteração, mas depois disse que não e tal. O Marcelo também contemporizou, mas não dá para comparar as duas ações. Exatamente. O Tardelli teve leitura labial, foram várias coisas, mais de uma entrevista. Leitura labial. O que eu estou dizendo aqui, e que fique bem claro, é que eu não acho que jogador tem que questionar a alteração. Pode questionar depois lá no vestiário para o treinador. Mas sair de campo dando chute em garrafa, mandando o treinador ir se ferrar e tal, eu não acho que está certo. Mas a escala é muito diferente. A do Tardelli foi realmente um ato de muita indisciplina. Olha aqui, atenção, meu amigo aposentado. Você acaba de ganhar mais uma chance de aumentar sua aposentadoria. É isso mesmo. O prazo prorrogou e você não pode mais perder tempo. Eu vou explicar. Você que trabalhou durante anos, aposentou pelo INSS, mas que após sua aposentadoria continuou trabalhando, ou trabalhou e não trabalha mais, você sabia que pode aumentar seu benefício? Isso mesmo. Você que é aposentado do INSS pode aumentar o valor da sua aposentadoria antiga. Isso se chama desaposentação, é legal e é seu. Essa é a oportunidade, ou é sua, né? Essa é a oportunidade de aumentar a sua aposentadoria, preste atenção, para até R$ 4.390,24. E o melhor, o prazo foi prorrogado. Portanto, essa é a sua chance. Nós conhecemos muita gente que ganhava um salário e que hoje ganha R$ 4.390. Pode ser o seu caso. Então vamos lá. Você não vai perder tempo de aumentar o valor da sua aposentadoria. Você vai ligar agora 2512-0900, 2512-0900, porque se você trabalhou após ter aposentado pelo INSS, você vai ligar agora para 2512-0900. Vou repetir bem devagar, hein? 2512-0900. Olha que beleza. Você podendo chegar ao teto de 4.390, você vai deixar esse dinheiro para o governo? Claro que não, é seu, é direito seu. Corra, meu amigo, ligue 2512-0900 e peça hoje mesmo sua desaposentação antes que o prazo acabe. Mas ligue agora, 2512-0900, ok? Não perca a oportunidade. O Júnior Brasil já aposentou e já está recebendo dele. Vamos de Galo agora. Apesar de ter clássico no próximo domingo, está um calor desgraçado aqui de novo, né? Então, antes de ter clássico no próximo domingo, o assunto na cidade do Galo ainda é a convocação de Jô e Vitor para a seleção do Felipão. Vamos ver aí. Imprensa atenta, todo mundo esperando a chegada dos convocados. Quando Jô e Vitor chegaram, olha aí a alegria dos selecionáveis. Falar da felicidade, da alegria é complicado porque não tem como explicação, né? De quando você é convocado para uma Copa do Mundo, um sonho onde desde criança você sempre brinca. Você pode perguntar para qualquer criança hoje na rua, o sonho é ser jogador de futebol e disputar uma Copa do Mundo. E eu vou ter essa oportunidade. Comemorei com uma defesa de pênalti, né?
Talvez igual aquela do Tijuana lá. Jô tá com moral, estava no grupo campeão da Copa das Confederações. É o terceiro artilheiro da nova era Felipão com 5 gols, atrás apenas de Neymar e Fred, que marcaram 9 vezes cada um. O atacante do Galo ainda está mancando por causa da lesão no joelho direito. Por isso, chegou a receber um telefonema de Felipão um dia antes do anúncio oficial. Não é que mais ou menos já sabia, é porque o Felipão me ligou ontem à noite e perguntando se eu estava tudo bem, se eu estava me recuperando, que o Rodrigo Lasmar tinha falado com ele sobre a minha lesão e não era uma lesão grave que não impediria de repente disputar o Mundial, mas não confirmou a minha presença, só falou isso, tá tudo bem, eu respondi que estava tudo bem, mas não deixou nada confirmado, então ficou aquela ansiedade até a hora do anúncio. Vitor não recebeu ligação um dia antes, ficou no quase em 2010, não estava no grupo campeão da Copa das Confederações, mesmo assim estava confiante e ao mesmo tempo numa ansiedade só, quando o Felipão fez o anúncio. Goleiros: Jefferson, do Botafogo, Júlio César, do Toronto, Vitor, do Atlético Mineiro. O alívio, a emoção. Parece que eu estou vivendo um sonho ainda, né? Na hora do anúncio ali, foi um êxtase muito grande, né? Tremia bastante, chorei com a minha esposa, né? Com os amigos que estavam em casa. Choro de alegria, evidentemente, né? Mas é um momento único, né? Que todo atleta sonha em passar, sonha em viver. Com Jô e Vitor na lista de Felipão, o Atlético chega à marca de 12 jogadores que já foram convocados para disputar uma Copa do Mundo vestindo a camisa da seleção brasileira. Motivo de orgulho para os atleticanos. É mais um orgulho, né, para a torcida de ver 2 jogadores da sua equipe numa seleção brasileira representando uma nação, jogando uma Copa do Mundo, então acho que é motivo de orgulho. Como eu também me sinto orgulhoso de estar levando o nome do Atlético para uma seleção brasileira. Jô e Vitor também colocaram o Atlético como o time brasileiro que mais cedeu jogadores para a Copa deste ano. Muitas alegrias, muitas conquistas em uma convocação. Olha que o sonho deles está apenas começando. Muito bem, a gente vai falar naturalmente dos dois, né, que aliás a dupla é o tema da nossa matéria aí do Luciano Dias, do grande Mr. Band, mas vamos dar uma passada também no geral, né, falar sobre a lista do Felipão, o que vocês acharam da lista, se houve alguma grande surpresa. Eu falei ontem no Jogo Aberto que a grande surpresa era a convocação do Júlio César, né? Que essa é a grande surpresa, porque, pô, o cara não, sinceramente, eu acho que, bom, enfim, eu quero que vocês falem, eu não vou falar. Começa com você, Edmar. Eu acho que foi dentro de uma coerência de trabalho do Luiz Felipe. Acho que não mudou nada disso, tanto que a entrevista coletiva dele foi chatíssima, porque não tinha que ser questionado. Quando você questionou o único, foi tortura. Modorrenta, né, cara? Nossa, porque não tinha nada. A única coisa foi o Henrique. Aí você perguntou para ele do Henrique, ele falou, jogador meu de confiança. Da minha confiança. Isso aí acabou, você não tem que falar mais nada. Eu acho que tinha coisa para ser questionado. Não, você tinha alguns... Mas tudo que se imaginou grande já tinha sido. A questão do Júlio no gol. Ele foi coerente com ele. Ele foi coerente. Aí sim, eu concordo com o trabalho dele. Mas se eu estivesse na você questionaria? Eu quero ouvir. Eu questionaria porque o Fábio, há 5 anos, é o melhor goleiro do Brasil. Ele já respondeu 200 vezes. Mas é questionável, não tem condição, Everton, do melhor goleiro brasileiro em atividade. Né? Tinha que ser questionado de novo. Ele tem que responder isso até o final da Copa. Até dar uma resposta plausível e concreta. Ele é o melhor goleiro brasileiro em atividade. Ele teria que ser o titular da seleção brasileira e não está entre 3. Isso vamos lá. Peraí. Deixa eu dar um exemplo aqui. Se você amanhã, o Júlio Prado, nosso diretor de jornalismo, vem cá e falar, Cadu Doné, você terá um programa seu, monte a sua equipe. Você vai trazer quem é da sua confiança, cara. Porque se você for trazer os melhores,
eu sei quais que você pensa que são os melhores, você vai ter que despender muita grana para tirar os caras de lá. Então você vai trazer os da sua confiança. É por isso que eu acho que não dá para questionar tanto. Claro que dá. Não é? É um direito de questionar. Eu só acho que tem. Ele foi muito coerente. Não, nem sempre. É momento do jogador. Você viu bem o que ele disse. Mas eu não acho que 11 jogadores titulares... Para mim, qualquer um dos zagueiros cogitados, Miranda, Dedé, o Hever, qualquer um estava certo. Henrique é o único que não podia ser convocado. Então, Henrique, para mim, é fraco. Mas ele não deu o argumento do Felipe, ele vira e fala, é o cara que eu confio, é o cara que eu sei, do caráter. Agora quer dizer o seguinte, e ainda vou te dar um outro dado. Para a seleção, tá o Henrique, tá o Miranda, tá o Dedé, tá o Hever. Não vão ter nada. Mas a diferença no raciocínio para mim é a seguinte... Mas é errado, mas é a opção dele. Mas a diferença no raciocínio para mim é a seguinte, Henrique não é o melhor zagueiro brasileiro em atividade. Nem de longe. Não é o melhor zagueiro do futebol italiano. Não foi o melhor zagueiro do futebol brasileiro quando teve aqui. O Fábio é o melhor goleiro brasileiro em atividade. Há 5 anos, o melhor goleiro do futebol brasileiro. Essa é a diferença. Então, dentro disso, eu acho que ele tem que deixar um pouco essa questão de meus homens de confiança e abrir essa exceção. Mas vai abrir a cabeça do Filipão. Em 3 goleiros, o melhor não está dentro. Mas tem um detalhe, Cadu. O técnico, quando ele vai convocar, ou quando ele deixa de convocar um atleta ou outro, ele avalia uma série de fatores. Ele não avalia só o cara dentro de campo, só o resultado final do trabalho dele. Avaliando, ele não vai contar nunca porque que ele não leva o Fábio. Esse é um mistério que ninguém no país e no mundo que conhece o trabalho do Fábio entende. E ele não vai contar. E ele não tem que contar. Ele conta se ele quiser. Agora, eu acho muito estranho. O Jefferson não é mais goleiro que o Fábio. Não é. O Júlio César Na melhor fase do Jefferson, que ele está vivendo agora, ele não é melhor do que o Fábio. O Júlio César é questão de confiança só, porque se ele tivesse, jogando fino da bola no gol, ele não estava jogando no Toronto. Por gentileza, Cadu. É estranhíssimo. Eu tenho 15 segundos para você. Mentira, é estranhíssimo o Júlio César ser convocado jogando no Canadá. Eu levaria o Fábio. Agora, eu acho que o rumo aqui da nossa discussão acabou sendo estranho. A convocação do Henrique é um absurdo. É um absurdo. Eu não acho. É um jogador que não é meritocracia, tem que existir no mundo. O critério confiança, como um critério de desempate, ou até mais do que isso, ser um pouco decisivo, ser determinante, sim, mas dentro de um mínimo de noção. O cara não pode chamar um jogador que não tem a menor condição, tem 300 zagueiros melhores do que ele, e falar, é da minha confiança. Eu não vou fazer um programa e chamar um cara que nunca pisou na televisão, falar assim, não, esse cara é muito meu amigo, trazer aqui. E só para deixar uma coisa clara, eu não estou falando isso defendendo o Minas, o Dedé, porque eu levaria o Miranda, tá? Eu levaria o Miranda. Só que, assim, a convocação tecnicamente do Henrique é um absurdo. Ele não joga no Napoli, ele está sendo reserva de lateral direito. Reserva de lateral direito. Quer dizer, o Miranda se coloque no lugar do Miranda. Se coloque no lugar do Miranda. O Miranda jogou pra caramba, tá na final, é o xerife, um dos melhores zagueiros da Europa. Você joga pra caramba e no final você não é convocado porque o outro cara é mais amigo do treinador. Tem uma coisa que eu não Confiança é só o Henrique e os outros 22. Mas você sabe o que vai Tem uma coisa mais complexa. Vocês estão comprando de forma meio simplória. Não é isso. O Filipão, no momento que está acontecendo algo no grupo, quem que vai chegar pro Filipão e falar, Filipão, é isso, é o Henrique. O Henrique é o cara de confiança nisso. Henrique, como é que tá a coisa? O que tá pegando, o que não tá pegando? O Henrique, o que você pode ajudar? É isso! Peraí. Ele convocou o Henrique muito mais por ser um interlocutor, mas qualquer outra coisa. Não, absurdo não podia nunca. É o único que não Mas aí que eu não entendi o seguinte... Aí, voltando na questão toda da confiança, por que é absurdo convocar o Henrique e não é absurdo convocar o Fábio? Não, Júlio César é absurdo também, claro. Júlio César, Jefferson, vocês viram, gente, o Henrique não seria titular nem no Atlético nem no Cruzeiro. Eu acho que o senhor está sendo injusto. O senhor está pegando o Henrique para a bola expiatória. Eu vou dizer onde está a incoerência de Vossa Excelência nas declarações. Você questiona com veemência o Henrique, mas não questiona com veemência o Hulk. O que o Hulk joga para merecer seleção? Nossa, tem nada a ver. Tem sim, você está falando de meritocracia. Você está falando de meritocracia. Esquece seu homem de confiança, então. Eu não gosto do Hulk, vamos analisar por outro lado. Ele é muito mais jogador que o Henrique na posição dele. Não, mas eles não fazem a mesma função, Cadu.
Eu não falei você, que fazendo não, o que eu estou dizendo é o seguinte, você quebrou... Mas zagueiro, você tá se certo, pelo amor de Deus. Meu Deus do céu, Cadu, nós estamos falando de meritocracia. Quantas vezes você Henrique não foi vê, convocado? peraí, E o Hulk? você não Hulk, consegue ver, pra mim, é plausível. você não consegue ver no futebol ninguém que possa desempenhar a função melhor que o Hulk na seleção? Pergunta a você. Eu convocaria o Hulk para ser reserva. E o Henrique é o quê, Cadu? Acho plausível. Mas não tem Henrique nada não a ver merece o que você nem está falando. ser Nada a Deus ver. do céu, mas Você é tá claro pegando que um cara- tem. Nem isso. Mas O é claro cara que joga tem. muito mais que o outro na posição Henrique, eu estou dele. defendendo o Henrique não, tá? Eu também acho que não deveria. Eu estou falando que eu entendo a postura do Felipão. O que eu estou dizendo é o seguinte, o Henrique é o quarto reserva da defesa. O Hulk não é o quarto reserva dos homens de frente. Então, o Mas ele se risco do encaixou no Hulk esquema do jogar... Filipão. Então, Júnior Brasil, É e como é que você diferente. pode... Cara, Mas você não não é pode, de diferente, é o repente... desejo O Henrique do não é essa treinador, desgraça do time toda que estão falando dele. Não, O Miranda Henrique, seria melhor, mas o Henrique a não é alegação isso. é que a desconfiança é um cara que atua de volante, terceiro zagueiro e lateral direito. Todas essas funções muito mal. Tá. Nenhuma E outra coisa, esse argumento Dedé, não cola. Miranda, tranquilo. Você E tá aqui no certo. Brasil tem outros. Você tá certo, esse argumento tanto não cola que, assim, lateral direito ele faz. Tem dois laterais direitos. Não, ele não foi o Davi convocado, Luiz, não, o pela Davi Luiz, versatilidade dele. pela Ele é versatilidade. versátil. Ele não vai jogar nem na posição dele, imagina no outro. Então esse Não, os argumento não cola de volantes jeito nenhum. é o setor que mais tem briga ali nos volantes tem da direito. seleção, Deixa eu falar uma que a gente coisa. tem dúvida. Ele vai fazer Algum isso? treinador de seleção brasileira aceitou algum tipo de argumento em algum momento? O próprio Dunga, com a questão do vida Neymar toda. e do Ganso. Isso não existe. E o Felipe foi muito claro quando ele abriu. Eu não estou dizendo que está certo. Eu não levaria o Henrique, como outros jogadores eu questiono. Não é isso. Eu estou dizendo que é um técnico de seleção brasileira que convocou uma seleção para a Copa do Mundo e que abriu a coletiva dizendo: vocês vão ter divergências comigo, mas é em quem eu confio, é o meu time. E acabou. Se fosse o Mano era um, se fosse eu era outro, se fosse o Cadu era outro. O Mano levava o Jadson com frequência E pra até uma seleção, coisa que é né? importante a gente deixar claro, porque de repente o cara que tá vendo O Dunga a gente... levava o Felipe Melo. Nossa, Felipe Melo. Tem gente até que gosta, mas o que eu quero dizer é o seguinte, alguns vão estar falando, mas lá em São Paulo a gente não viu essa celeuma, nem no Rio, que vocês estão fazendo. É porque é diferente. Eu vi porque Não, mas pega com relação ao Fábio. Ah, não, com o Fábio não. Então, não teve isso. Porque os caras não acompanham como a gente tem acompanhado o futebol do Fábio, naquilo que você falou. Para mim, esse ano, o Vitor está pegando demais, mas o Fábio vem na regularidade aí dos últimos 5 anos. Então, os caras não acompanham e eles são bairristas. Aqui a gente está falando de uma coisa real. Tanto é que você mesmo virou e falou, não levaria o Dedé e o Miranda. A gente não está por bairrismo, mas o Dedé está na briga, o Hever está ali na briga. E nem jogando pra galera, porque dá a impressão que tudo que você fala aqui, quando você favorece um outro, você está jogando pra galera. Quando eu fiz a relação dos atos de indisciplina de William, de Tardelli, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu só disse que são atos de indisciplina, um maior ou um menor. Quando eu falo de Dedé, eu não falo para jogar pra galera. Tipo, o Dedé tem que... Eu acho o Dedé um jogador mais completo que o Dante. Mas o Dante tem a grife do Bayern. Essa é a relação. Eu pergunto a você, dos jogadores convocados para o meio-campo e em frente, alguns que não são tão badalados, não seriam se estivessem jogando aqui no país. Ponto. Sim, com certeza. O Luiz Gustavo, se fosse reserva aqui do Corinthians. É a grife, irmão. Talvez não fosse colocar. Eu vou dizer mais, o Cadu. Se o Henrique estivesse atuando no Palmeiras, eu acho que ele não seria convocado. Deixa eu só voltar naquele assunto. Mas pela relação Filipão e Henrique, eu acho que ainda assim ele bancaria. Deixa o Cadu falar. Eu tô sentindo que você tá nervoso, Cadu. Peraí, deixa o Cadu falar. Por gentileza, não. Mais alto, eu não vou gritar. Por gentileza, eu gostaria. Vamos gritar. Só você, todo mundo em silêncio. Corta todo mundo aí em cima pra mim, por favor. Não, é só para esclarecer o negócio do Hulk aí. O Henrique ganhou a vaga de um jogador que, em termos de quantidade e de qualidade, jogou 1 milhão de vezes mais do que ele. O Miranda foi titular a temporada inteira do time sensação da Europa, sendo o destaque do time. O Henrique é reserva do Napoli, jogou 10 jogos no total, sendo 7 como titulares, e se você for contar os minutos dele em campo, dá pouquíssimo. É um jogador que não tem condição. Tem um nível de disparidade em convocação, que é opinião, é preferência sua, minha, mas existe bom senso, tem coisa que é sair da linha demais. O cara não pode perder a noção. O Hulk não é perder a noção dentro da posição dele. Para mim não seria titular, não é um craque, eu convocaria porque ele é uma opção
interessante física ali dentro do grupo. Agora, o Hulk é titular do time dele, é badalado em times da Europa, faz gol, dribla, é destaque em várias competições das quais ele participa. Mas joga onde, Cadu? Na Rússia, mas ele foi contratado do Porto por milhões e milhões. Quem lê jornal lá na Europa, você vê que toda hora ele está cotado no Chelsea, em outros times. Foi campeão o Henrique, da você perguntar no Chelsea, todo mundo sabe quem que ele é. Então há coisas. Tem coisa que é preferência, tem coisa que você não vai chamar. Vai ser titular, o Henrique não seria titular nem no Atlético, nem no Cruzeiro. O Henrique não tem 5 convocações. É uma coisa. Se você pegar o pódio, eu acho que nem os 7 que não são convocados na lista de 7, eu duvido que o Fábio tá também. O quê? Naquela lista. Lógico que não. Deixa eu falar aqui, meus amigos. Deixa eu falar aqui, porque domingo agora, Dia das Mães, eu preciso que vocês se controlem, sabe? Porque vamos falar do Dia das Mães aqui, mas vamos falar da Quick Lube também. Aliás, a Quick Lube preparou uma promoção de mãe para filho. Deixa eu falar dos serviços e já eu falo da loucura que a Quick Lube vai fazer. Olha que coisa. É de mãe para filho mesmo. A Quick Lube também realiza a troca de óleo e troca do fluido da direção, troca da direção hidráulica, claro, fluido de freio, realiza a higienização do ar-condicionado e faz muito mais que isso. Tudo isso com um excepcional atendimento, com os melhores equipamentos, produtos e serviços de excelência. Enquanto o seu carro passa por esse pit stop, você espera em uma sala com internet e rapidinha, que nem o Hulk no ataque, televisão, muito conforto e ainda toma um cafezinho que é por minha conta. E é mesmo. Vai lá e pede o café que eu vou pagar. Vocês estão entendendo como é que é o negócio? Falando em pagar, você não paga nada mais por todos esses serviços e pelo conforto. Por quê? Porque a Quick Lube cobre qualquer oferta da Grande BH. Tem Quick Lube no posto Pica-Pau, tem na Via Expressa de Contagem, tem no posto Praia, tem na Rua do Registro, tem no bairro Colonial em Contagem, em Belo Horizonte também, na Contorno 10.325, próximo à estação do metrô Carlos Prates. Na Avenida Vilarinho 3353, em Venda Nova, atrás do Decisão Atacadista também tem. E na Avenida Tereza Cristina, esquina com um JK, atrás da PUC do Barreiro. Agora vem a promoção. Atenção aí. Como é que é o negócio, Felipe? Eu posso? Então vou falar. É a camisa e é o carro, é isso? Então 100 primeiros que trocarem o óleo e o filtro de óleo na Quick Lube, disserem que assistiram os donos da bola, vão ganhar uma miniatura da Ferrari que o Sheik vai mostrar que agora é da Maisto, é original, ou uma camisa oficial igual a essa aqui. Mostra aqui, Paquito, por gentileza. Preste atenção. Se você não quiser, você pode pedir 10% de desconto, tá? Em todo o serviço feito no seu carro. Aproveita, meu amigo, Dia das Mães é só uma vez no ano e essa promoção também será só agora, mas só para os que agendarem a troca por telefone. Então você tem que ligar 3399-7010, 3399-7010, trocar o óleo, faturar brindes ou desconto. É a promoção do Dia das Mães, é a promoção Quick Lube 3399-7010. E troca o óleo, que trocar o óleo é bom demais. Eu vou trocar o meu ali que o Cadu me irritou, volto em 2 minutos. Até já.